Oi, eu sou a professora Rúbia e nós vamos corrigir aquelas atividades, em que eu fiz um questionário fazendo uma relação entre os 3 textos dissertativos aqui, certo? Então, pede o seguinte: leia os 3 exemplos de textos dissertativos produzidos pela professora apenas para que fossem comparados nesta aula e responda as questões abaixo. Então, deixando bem claro que esses textos foram produzidos apenas para esta aula. Não significa que eu seja favorável ou contrária a um ponto de vista ou outro, que estão nos textos. O 1, sim à vida. O 2, salve as mulheres desamparadas. E o 3, vidas que devem ser valorizadas. Exercícios. Letra A. O que estes 3 textos têm em comum? Todos falam sobre a legalização do aborto. O 1, o 2 e o 3. Todos eles falam sobre esta questão. E todos eles argumentam sendo favoráveis ou não à legalização do aborto. Eles então expressam o seu ponto de vista, se são favoráveis ou não, e depois vão desenvolver um argumento explicando o motivo de serem favoráveis ou não, certo? Então, na letra A, o que eles têm em comum? Só um instantinho aqui. O que eles têm em comum? O tema, legalização do aborto, e também defendem o ponto de vista. Eita, que letra, certo? Letra B. Os textos 1 e 2 têm o mesmo ponto de vista? O 1, ele mostra que ele é totalmente contra a legalização do aborto. Aqui, ó. A legalização do aborto não deveria acontecer no nosso país nem em qualquer lugar do mundo. Seria matar um ser indefeso. Durante todo o texto, ele defende esse ponto de vista, certo? Falando sobre os anticoncepcionais, sobre a questão da adoção. Já o 2, ele leva em conta a questão das mulheres que morrem em clínicas clandestinas. Diversas mulheres continuam morrendo em procedimentos de aborto em clínicas clandestinas no Brasil. Então, ele olha muito pela questão das mulheres que acabam optando pelo aborto, e como não é legalizado em clínicas clandestinas. Então, 2, ele é a favor da legalização do aborto. Então, a letra B, Não. O 1 é contra a legalização do aborto e o 2 a favor. A professora está praticando uma letra nova aí. A letra C. Qual texto tem mais a ver com seu ponto de vista e por quê? Gente, essa letra C, ela é totalmente pessoal. É uma resposta pessoal. Como assim? Eu tenho uma ideia, você tem outra ideia. Então, você vai colocar o seu ponto de vista, E por quê? Esse porquê aqui é que vale mais para mim, certo? E a letra D. Após ler os textos, tente explicar a diferença entre introdução, desenvolvimento e conclusão.
Então, não sei se vocês perceberam, está bem claro que no primeiro parágrafo, né, a pessoa já dá o seu ponto de vista, que é favorável ou não, isto é na introdução. Nos parágrafos do meio, a pessoa coloca o seu argumento, desenvolve o argumento. O ideal seria usar um parágrafo para o desenvolvimento de cada argumento. E no final, a pessoa faz a conclusão. Como assim? Já que acontece isso aqui, por exemplo, né? Já que dá para a pessoa tomar anticoncepcional, né? Ou se der problema, coloca a criança para adoção, blá blá blá. Então, realmente é importante que o aborto continue não sendo legalizado no Brasil, certo? E na última, a pessoa tem que dar uma solução, o que se pede. Aqui falou sobre a questão de aulas sobre sexualidade. Por sinal, todos eles falaram isso, né? Aqui no texto 2, os argumentos, né, que usou, falou a questão dos países que já legalizaram aborto apresentarem menos números de aborto, né? Falou sobre a situação das mulheres, a questão do machismo, e no final falou isso tudo que foi dito aqui, né, na conclusão. Então, o que acontece? Né, você vai ter que novamente pegar lá a explicação sobre a introdução, desenvolvimento e conclusão, e após ler esses 3 textos, explicar com suas palavras. Pessoal, muito obrigada por prestar atenção nas aulas, tá? Eu peço para vocês se protegerem muito, certo? Se nós estamos em quarentena, é para ficar em casa, para que vocês se protejam, que protejam suas famílias, para não passarmos esse vírus para outras pessoas e não pegarmos o vírus também, certo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, gente!